os irmãos. Quero agradecer ao pastor João Henrique pelo convite muito especial para ministrar a palavra nesta solenidade em que ele se despede da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, na cidade de Angicos, e caberá ao Senhor Deus colocá-la em uma outra igreja, em outro rebanho. Mas em nome da diretoria nacional da nossa igreja, quero agradecer ao pastor João Henrique por ter servido ao Senhor nosso Deus como pastor desta nossa igreja em Angicos. Pastor João Henrique, como nós somos da velha guarda, então nós administramos a igreja com a mão uma na Bíblia e outra no Estatuto. E o pastor João Henrique tem sido esse pastor que tem observado as normas da nossa igreja, nosso estatuto, nossos regimentos internos, tem feito um trabalho exemplar, com esse cuidado e esse zelo que ele sempre teve por onde passou, para que a nossa igreja não saia do prumo, mas sempre esteja observando a doutrina da Bíblia e a norma do Estatuto. Agradeço ao pastor João Henrique, sua família, uma Severina, minha eleitora fiel. Por tantos anos que a gente se conhece, ele sempre nos recebeu tão bem, a minha esposa, minha família. É um exemplo de hospitalidade, um amigo, já nos conhecemos há algumas décadas, então já é uma amizade bem madura, bem fortalecida, e sempre com esta alegria, sempre procurando oferecer o melhor para o Senhor. Agradeço a gentileza do pastor, que representa a ordem dos pastores aqui da cidade, por deixar sua igreja no domingo à noite e vir prestigiar esse momento. E como agradeço a gentileza dos demais pastores, demais membros congregados e aqueles que nos visitam. Eu tenho o privilégio de, ao mesmo tempo em que estarei fazendo a ministração com esta palavra para a saída do pastor João Henrique, também diz o Senhor que o pastor Augusto estivesse aqui hoje, que eu não sabia que estaria, tendo em vista que a posse ainda será dia 27. Isso? Já teve a posse? Então eu estava com a informação daí. Então pronto. Então já é o pastor da igreja oficialmente. Eu pensei que ainda seria no dia 27. Então, pastor Augusto, sua família, sejam bem-vindos à nossa querida Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Angicos, uma igreja que é uma igreja histórica da nossa denominação aqui no estado, foi onde iniciou o trabalho da missão do estado aqui do Rio Grande do Norte, foi nesta cidade de Angicos. Abra a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 41. Versículo 10 deste capítulo 41. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Te damos graças, Pai, pela tua palavra linda nesta noite. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Não
temas. Você já sentiu medo de alguma coisa? Já sentiu medo de alguém? Porque, de certa forma, sentir medo é natural e muitas pessoas sentem medo de morrer. Sentem medo de ficar desempregado, medo de ficar doente, tem medo de altura, medo de envelhecer, medo de viajar de avião. Olha, eu tenho um irmão que muitas vezes, foi só uma não, foi só uma que foi não, muitas vezes ele comprou a passagem e no aeroporto ele desistiu de viajar, por causa do medo de viajar de avião. E das vezes que ele consegue viajar, ele toma primeiro um remédiozinho para deixar ele meio dopado assim para poder viajar, tal, tanto é o medo que ele tem. Meus amados irmãos, nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades, as pessoas estão trancadas nos seus apartamentos, nos seus condomínios, com medo de sair de casa por causa da insegurança, por causa da violência. Mas o que é então o medo? Segundo descreve o dicionário, o medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção de um perigo real ou imaginário, que às vezes é imaginário. E tanta gente que está na estrada vê uma árvore e pensa que é um fantasma. O medo, meus amados irmãos, é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por sentir ameaçado tanto físico quanto psicologicamente. E o medo pode até se transformar em uma doença chamada fobia, que é quando esse medo, transformado em fobia, passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psicológico. Tem pessoa que não entra no elevador de jeito nenhum, porque tem um pavor, tem uma fobia, tem um medo exagerado. Entre os muitos medos pelos quais eu passei, um dos inesquecíveis foi quando eu ainda era adolescente e me perdi em um lago. Eu estava sozinho e não encontrava mais lugar para voltar e estava escurecendo. Então o medo foi muito grande naquele momento, não poder conseguir sair do lugar onde eu estava. Eu estou falando isso lá do Amazonas. E temor, meus amados irmãos, que em alguns momentos parece sinônimo, mas o temor é de certa forma uma falta de tranquilidade, é uma sensação de ameaça, é um susto, etc. O profeta Isaías, livro do qual retiramos este texto para hoje à noite, ele aborda este tema 700 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta palavra, dentro do contexto geral, ele está vislumbrando um maravilhoso cuidado de Deus para com o seu povo, principalmente o cuidado de Deus para com o remanescente, aqueles que estavam sobrevivendo ao cativeiro babilônico. O período em que Israel cultuava em uma simples sinagoga, fundada nesse período de 70 anos de cativeiro babilônico, onde, meus amados irmãos, naquele momento da história de Israel, a fé e a esperança eram alimentadas pelo ensino, sobretudo da lei, e as instruções que vinham por parte dos profetas. Isaías, este nome significa Jeová é a salvação, e a esposa dele era conhecida tão somente pelo nome de profetisa, seja o nome ou principalmente certamente a função que exercia.
Isaías tinha 2 filhos com nomes significativos e que tinha muito a ver com a história de Israel naquele momento. Tinha muito a ver com o que estava passando Israel no cativeiro. Veja, porque naquela época era comum se dar nome às crianças de acordo com o contexto em que se estava vivendo. E o nome do primeiro era Sear-Jesub, que significa "um resto voltará", em referência àqueles que voltariam lá do cativeiro babilônico. E o segundo, o nome era Maher-Shalal, que significa "um rápido despojo", ou seja, rapidamente receber aquilo que tinha como prêmio pela conquista de uma nação. Isso é o despojo, era o que se recebia de guerra após uma guerra vencida. E durante, meus amados irmãos, muito tempo, aí cerca de entre os anos 650, 740, mais ou menos, foi o tempo em que o homem de Deus estava nesta terra e profetizou. E o seu ministério perpassou o tempo dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias. E ele muito profetizou sobre vários assuntos. Entre esses assuntos, ele profetizou sobre o cativeiro babilônico, ele profetizou sobre a restauração de Israel e principalmente ele profetizou sobre a vinda do Messias, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. O profeta de Israel, quando recebia a missão para ser profeta de Deus e falar em nome do Senhor, ele tinha uma tríplice função, ou seja, uma tríplice missão em seu ensinamento. A primeira função que um profeta de Israel recebia era que ele precisava expor os padrões de justiça nas esferas política, social e religiosa do povo de Israel. A segunda função que recebeu o profeta era que ele tinha que exortar os judeus a fim de que esses buscassem um padrão de justiça que agradasse o Senhor nosso Deus. E em terceiro lugar, e essa terceira função dele está subdividida em mais 3, ele tinha que semear no coração dos ouvintes as verdades eternas sobre. Número 1, ele precisava semear nos corações dos ouvintes as verdades eternas. Primeiro, para combater a idolatria. Segundo, para apresentar a esperança messiânica. E ele precisava também falar sobre a gloriosa esperança e o fugir do medo e do temor. O que se registra e foi lido hoje em Isaías 41:10. Esse, meus amados irmãos, é o texto áudio da promessa. É a esperança do cuidado de Deus, a esperança que o povo de Israel tinha, desse cuidado que o Senhor sempre teve com o seu povo e do zelo que o Senhor Deus sempre teve para com o seu povo. Este versículo, meus amados irmãos, é a máxima esperança da certeza de que o povo de Deus jamais ficaria só. Glória a Deus. Mesmo nos períodos mais adversos da vida nacional e individual do povo judeu, do povo escolhido, o Senhor sempre esteve presente. Glória a Deus. E assim ele declara então nesta palavra: não temas, por ordem do Senhor. Foi o Senhor que disse a ele. Isaías, diga para o meu povo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita. Em nome do Senhor. Para dizer, meus amados irmãos, que este tema sobre não temer perpassa a Bíblia Sagrada em muitos momentos, e muitos foram os homens de Deus que receberam do Senhor essa mesma palavra e este mesmo alento. Isso para dizer que hoje transmitimos esta palavra tanto para o pastor João Henrique, que vai ainda sem saber exatamente onde servirá, mas a palavra é: não temas, porque onde o Senhor foi colocado, Deus estará contigo. Para dizer ao pastor: não temas, tens a responsabilidade de uma grande igreja, muitas são as congregações, muito será o trabalho, mas não temas, porque o Senhor será contigo e te ajudará. Abraão, meus amados irmãos, recebeu esta promessa, ele recebeu este consolo quando estava
apareceu a ele em uma visão e disse para ele: Abraão, não temas. Aleluia. Não temas, porque eu sou o teu escudo. Não temas, porque eu sou o teu galardão. E será muito grande o teu galardão. Deus então o chamou para fora da tenda onde ele estava. E lá do lado de fora, ele então mostrou o céu, que estava muito estrelado para Abraão. E disse: Abraão, conta as estrelas, se é que é possível contar as estrelas. Se é que tu consegues contá-las, assim será a tua descendência. A profecia se cumpriu. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, Isaac também, filho de Abraão, foi alcançado por esta palavra, foi alcançado por esta bela promessa. Ele estava morando numa região chamada Gerar nesse período, e todas as vezes que ele cavava os poços, via os inimigos filisteus e colocava o entulho dentro dos poços, e ele estava muito preocupado sobre aquela situação. Mas neste momento de grande provação, o Deus de Israel lhe apareceu de noite e disse: Isaac, não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão no céu. Então Isaac edificou um altar ao seu Deus, invocou o nome do Senhor, e depois disso ele encontrou ele cavou um novo poço, e este poço deu água em abundância, e ele prosperou muito sobre aquela terra. Meus amados irmãos, Josué também foi alvo desta gloriosa promessa, em meio à momentânea instabilidade pela qual passava Israel por causa da morte do líder maior Moisés, grande profeta e legislador de Israel. E em meio a esta inquietude pela qual estava passando, o Senhor então apareceu a Josué e disse: não temas, serás bem sucedido em teu caminhar. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. De posse desta promessa, Josué passou o Rio Jordão, enfrentou a cidade de Jericó e entrou na terra prometida para a glória de Deus. O rei Josafá também experimentou desta palavra que veio a ele. O ataque dos moabitas e amonitas era iminente. A notícia que vinha para o rei é que vinha contra ele uma grande multidão, que havia se confederado um poderoso exército para vir contra Josafá, que era o rei de Israel. Então Josafá teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. Medo é normal do ser humano. Mas a diferença, meus amados irmãos, para enfrentarmos o medo, é a coragem que Deus vai nos dar para enfrentar esse momento de medo. E a diferença está na fé com a qual nós iremos enfrentar e vencer. A diferença está na atitude que nós vamos tomar. Então Josafá não ficou parado, ele teve uma atitude, ele buscou o Senhor, o Deus de Israel, e ele decretou em princípio jejum e oração em toda a nação. Meus amados pastores, quando tudo nos parecer difícil, o segredo é infalível: jejum e oração nunca vão falhar. Bendito seja o nome do Senhor. E Josafá sabia disso. Decretou jejum no meio de toda a nação. E foi no momento em que eles estavam orando, estavam jejuando, que o Senhor Deus, o seu Espírito, tomou posse de um levita chamado Jaziel. E na reunião de oração e jejum, Jaziel exclamou: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, aleluia, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, aleluia. Meus amados irmãos, quando a luta se torna muito grande, quando a batalha se torna renhida, quando as nossas forças parecem chegar ao fim, então quando buscarmos ao Senhor, nós sabemos por certeza de que é neste momento, quando nós não pudermos mais fazer nada, que aí entra o Senhor e diz: essa batalha agora é comigo. O rei agarrou-se nesta palavra e venceu para a glória de Deus. Maria de Nazaré também foi alcançada por esta gloriosa promessa. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, cidade israelense lá da Galileia.
dizida: o Senhor é contigo. Maria então perturbou-se com aquela saudação, não entendia de que se tratava. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas. Glória a Deus. Porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Glória a Deus. Um certo líder de Israel chamado Jairo, chefe da sinagoga em Cafarnaum, ele ouviu, ele recebeu esta gloriosa palavra, esta gloriosa promessa. Certa feita, nosso Senhor Jesus estava nas cercanias de Cafarnaum, quando Jairo foi ter com ele, foi se encontrar com ele, e rogou então ao Senhor insistentemente que fosse até a sua casa para orar com a sua filhinha de apenas 12 anos, que estava muito enferma. Mas como Jesus demorou um pouquinho a atender, mas vale salientar nesta noite, meus amados irmãos, que embora Jesus, por causa de outra situação, antes de a casa de Jairo acontecesse, Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. E quando Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, recebeu mensageiros que vieram a dizer para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha acaba de falecer. Tua filha está morta. Veja que notícia terrível, que notícia triste. Mas antes que a desesperança atingisse o coração de Jairo, Jesus, olhando para ele, disse: Jairo, não temas, crê somente. Glória seja o nome do Senhor. Ah, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque no caminho da morte se antepôs a esse caminho da morte a esperança voltou, os olhos novamente passaram a brilhar daquele homem, ele cheio agora de esperança, acompanhou Jesus, e Jesus, chegando na casa onde estava a menina, foi até o quarto onde ela estava deitada, e utilizando-se da língua aramaica, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta. E devolveu com vida aquela criança para a glória de Deus. Meus amados irmãos, o povo de Israel recebeu esta promessa através da palavra do profeta Isaías, não apenas no capítulo 41 e versículo 10 de hoje à noite, mas também no capítulo 43, versos 1 e 2. Assim se expressa o profeta: Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Embora, meus amados irmãos, Deus tenha permitido que ocorresse o cativeiro babilônico para punir a nação de Israel pelo fato de que a nação estava vivendo já há 50 anos longe da vontade de Deus, o Senhor sempre tem misericórdia do seu povo. Aleluia. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. E ele continuou: embora Deus tenha permitido o cativeiro, punindo a nação de Israel por causa dos seus pecados, disse o Senhor, o Todo-Poderoso: Ele terá misericórdia e libertará Israel para manter a sua promessa com Abraão. Israel é povo especial do Senhor, meus amados irmãos, criação do próprio Deus, criatura do Senhor. A palavra não temas neste momento é dirigido aos que sofrem os males do cativeiro. A palavra de esperança para os fiéis, para aqueles que reconheciam que o Deus de Israel jamais os tinha abandonado. Aquele povo era um
Eu não sei daqueles que aqui adentraram, que estão nesse auditório, quais são os seus medos, quais são as suas preocupações, quais são os seus temores. Eu não sei se por acaso alguma coisa está tirando o seu sono, qual tem sido o grau da sua ansiedade, se por alguma razão o estresse lhe alcançou, se a depressão está fazendo parte da sua vida, se está havendo um grande desânimo na sua vida espiritual, se a inércia espiritual tem me abatido. Mas uma coisa eu sei, e esta é suficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é cabal, esta é eternal, esta é a primeira e última. Eu sei que nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente. E hoje a palavra para você é: não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha mão direita, eu te ajudo com a minha destra fiel. Descansa, pois, no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quero, pastor João, pastor Augusto, concluir a mensagem desta noite lendo, porque eu não sei recitar e também eu não consigo mais decorar. O HD já está se autodeletando, as coisas automaticamente estão fugindo. E quando eu era jovem eu gostava muito de decorar poesias e recitar e tal, e hoje eu só leio. Então esta poesia é de Gioia Júnior, certamente os jovens não conhecem. É um excelente poeta cristão. Se alguém tiver curiosidade, você vai lá no professor Google, que lá tem tudo sobre Gioia Júnior. Ele tem uma poesia muito interessante sobre o grilo. Diz assim: o grilo falava como se entendesse, grilo, grilo, grilo. Ele faz esse trocadilho, né? Do grilo de crer para o crer do canto do grilo. Então a poesia dele diz assim: quando estiveres fatigado e triste e meditares na terrível sorte, não temas, pois Jesus é teu amigo, ser corajoso. Aleluia. Se te apanharem pelo mar da vida, da dor cruenta, o vendaval e a morte, não desanimes, Cristo está contigo, ser corajoso e forte. Se no trajeto pelo mundo encanto vires perdida a orientação no norte, segue Jesus, ele é teu guia, ser corajoso e forte. Se o desabor que fere a humanidade no coração abrir de fundo forte, pede a Jesus, pois ele te dá o alívio, ser corajoso e forte. Se forem tantas as dificuldades que a tua força já não mais suporte, roga ao Senhor que ele te mantenha firme, ser corajoso e forte. Se vacilares pela vida escura e com teu mal o mundo nem se importe, ora com fé e te ergues contente, ser corajoso e forte. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.